Éder de Moraes, chegando aqui nesse instante na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, auditório, o deputado Milton Figueiredo, para o seu depoimento junto à Comissão Parlamentar de Inquérito dessas obras da Copa do Mundo. Os deputados formularam mais de 60 perguntas que serão feitas a Éder de Moraes, que acaba de chegar aqui na Assembleia Legislativa. Se ajeitando ali, cumprimentando as pessoas ainda, os deputados. O senhor promete falar a verdade em tudo que lhe for perguntado? Sim, eu prometo. Éder Moraes começou falando que foi chamado às pressas pelo ex-governador Silval Barbosa para comandar a Secopa no lugar da AGECOPA, porque o tempo estava passando e nenhuma obra do Mundial de Futebol ainda havia começado. Porque até aquele momento apenas a Arena Pantanal estava em obras. A cidade de Cuiabá, a imprensa, todos os presentes aqui sabem que nenhuma obra tinha saído do papel. Então começava-se um relativo, abre aspas, desespero institucional, porque não conseguiam fazer a máquina andar. E eu fui com esta missão, inclusive numa audiência com o governador do estado à época, Silval Barbosa, aonde esteve presente 18 parlamentares desta casa que referendaram naquela data o meu nome para que nós dessemos sequência e dessemos continuidade. À época, então, o parlamentar, deputado Wilson Santos, prefeito da capital, acompanhou também todo esse processo. Éder Moraes ressaltou que o regime de licitação do VLT foi o RDC. Como que se construiu esse RDC para que se desse destinação, enfim, todas estas obras? Foi constituída uma comissão especial dentro do âmbito da Secopa, com autonomia, através de decreto-lei, aonde, por recomendação da própria sociedade e audiências públicas que ocorreram aqui nesta casa, 3 ou 4, se não me falha a memória, na Câmara de Cuiabá e na Câmara Municipal de Várzea Grande, todas essas discussões, enfim, e essas obras, esses projetos, praticamente iniciaram relativo ao VLT dentro do regime diferenciado de contratação do RDC. Éder Moraes disse também que enquanto esteve no comando da Secopa, foi a instituição mais bem fiscalizada, principalmente pelo Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e também o Ministério Público Federal, inclusive com pessoas profissionais dessas instituições ao seu lado. Havia a chamada rede de controle, que era composta pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União, CREAS, 15 ou 16 órgãos compunham isso, e as reuniões ocorriam dentro do Ministério Público Federal para a atualização daquilo que estava acontecendo. Então, todos têm que assumir a sua responsabilidade dentro deste processo. Eu ouvi, de alguma forma, a auditoria, um auditor dizer, eu vi pelos comentários, de que não se conseguiam informações dentro da Secopa, no meu mandato não ocorreu isso, até porque, enquanto eu estava lá, tinha 2 auditores do Estado fixos lá dentro. Então, se alguém não passou informação, foi a própria auditoria. Éder Moraes explicou o porquê dessa mudança do BRT para o VLT. O modelo que estava aprovado era o BRT. Houve uma discussão inicialmente capitaneada pelo ex-presidente desta casa, deputado José Geraldo Riva, de que o VLT poderia ser uma saída para um transporte de qualidade, para um transporte em que os cuiabanos e varzea-grandenses, especialmente os municípios da Baixada Cuiabana, enfim, mereciam um transporte de qualidade, e Cuiabá comportava isso. Nós, então, iniciamos um estudo. Para isso, primeiramente, foi contactada uma empresa portuguesa que tem expertise em VLT. Fairconsult, lembra aqui o deputado Wilson Santos.
Viajamos a Lisboa, a região do Porto, conhecemos o sistema como funciona, as discussões técnicas foram feitas, colocamos da própria Assembleia aqui debate entre quem defendia o BRT, fabricantes e tudo mais, e quem defendia o VLT. No final de tudo isso, desse conjunto de fatos, nós chegamos à conclusão que era viável o VLT. E o Ministério das Cidades, numa raríssima posição, aceitou a alteração disso dentro da matriz de responsabilidades, porque era obra de mobilidade urbana. E após esta sabatina envolvendo Éder Moraes aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, vice-presidente desta Casa de Leis, ressaltou a importância das comissões parlamentares de inquérito, principalmente esta CPI relacionada às obras do Mundial de Futebol. Por que está todas essas obras paradas? E não é só as obras da Copa, não. Tem obra também que não começou bem antes de se falar da Copa, como essa duplicação para Santo Antônio, essa duplicação para Chapada. Enfim, essas obras que estão todas inacabadas, a cidade está esburacada, está destruída a cidade. E até quando vai ficar isso? Isso tem 5 anos que começou. Então precisa mostrar onde que foi a irresponsabilidade, onde que houve, se houve desvio, se houve incompetência, o que ocorreu nisso para chegar no que está aí. Durante todo o seu depoimento, Éder Moraes culpou o secretário Maurício Guimarães. Mas o presidente da CPI, deputado Oscar Bezerra, diz que gostou do que viu. Segundo o Oscar, agora o Maurício Guimarães será convocado e depois, na sequência, confrontar todos esses depoimentos. Eu acho que ele colaborou muito. Obviamente, se teve alguma omissão por parte dele, ele vai ser responsabilizado ao longo da investigação. Se ele faltou com a verdade nesse depoimento, ele pode ser responsabilizado e no processo final, foi o que eu alertei ele ser chamado como investigado e, consequentemente, no final do relatório ser indiciado. Eu avisei isso na fala para ele. Em cima desse questionamento de prova contra si, enfim, ele deixou de falar muita coisa que a CPI gostaria de ouvir. E vai falar no momento oportuno, porque ele está como testemunha. Quer dizer, se nós colhermos dados de agora em diante, o Maurício vem, vai desconstruir a fala dele, provavelmente, e aí no segundo passo nós vamos colocar ele em xeque diante as declarações que o Maurício contestar, por exemplo, a não ser que o Maurício assuma todas as responsabilidades e as acusações que foram feitas de que as obras não estão concluídas em função da incompetência. Foi praticamente isso.